Olá, terceirão, tudo bem? Meninos, na aula de hoje de filosofia falaremos a respeito da teoria do conhecimento segundo o filósofo britânico David Hume. Tá certo? Então vem comigo. Vamos lá. De acordo com Hume, a única possibilidade para o indivíduo obter conhecimento é através da percepção. E a percepção, ela tem dois tipos de origem, dois tipos de fonte. São as chamadas impressões e ideias. E o que seria impressão de acordo com David Hume? A impressão são dados fornecidos pelos sentidos. Podem ser internas, como um sentimento de prazer ou dor, ou externas, como a visão de um prado, o cheiro de uma flor, ou a sensação tátil do vento no rosto. Deixa eu dar uma explicada a respeito dessa questão de impressões. Elas têm a ver com os nossos sentidos, têm a ver com os 5 sentidos que o indivíduo, que o ser humano ele tem. Visão, tato, audição, paladar e olfato. Só que esses sentidos, eles fazem o contato do indivíduo com o mundo externo. Mas existem sensações que elas são intrínsecas, ou seja, são aquelas que são endógenas, fazem parte do ser humano, estão no interior do ser humano. Nós chamamos de sensações internas aquelas que estão dentro do indivíduo, que é justamente, por exemplo, a questão da sensação do prazer. É bem verdade que, no caso do prazer, ele vai depender de estímulos externos. Mas a ideia, a forma como essa sensação ela é concebida, da forma como ela é definida, ela ocorre de forma interna. Enquanto as sensações externas, elas têm a ver com o contato do indivíduo através dos sentidos com o mundo externo. É o que acontece, por exemplo, quando se pega um cubo de gelo e você coloca sobre o dorso da sua mão, que você sente a parte do dorso gelada. Essa sensação de gelo, sensação gelada, essa sensação de esfriamento é um tipo de sensação externa que é uma forma de fonte de conhecimento de acordo com David Hume. Agora vamos para as ideias. O que seriam ideias na concepção de Hume? São impressões tais como representadas em nossa mente, conforme delas nos lembramos ou imaginamos. Então, no caso, as ideias já são as sensações de impressões mais elaboradas, porque elas já passaram pelo processo de memorização. E aí você evoca essas lembranças, como a lembrança de um dia no campo, por exemplo. A lembrança de um dia no campo, a lembrança das férias que vocês tiveram no início do ano, da viagem que você fez. Você não está mais, por exemplo, vamos imaginar, você passou as férias lá na cidade de Salvador. Você não está em Salvador neste momento, mas quando vem à sua memória as férias de Salvador, aí vem, por exemplo, perfumes que você experimentou, às vezes vem sensação de água na boca, de algum alimento que você degustou durante a sua viagem. Às vezes você consegue até lembrar de músicas que você ouviu, das festas, das baladas que você participou. Tudo isso, de acordo com David Hume, são ideias. Agora preste bem atenção, terceirão, pode seguir. As ideias, elas são menos vívidas que as impressões. De acordo com David Hume, as ideias elas se tornam vívidas quando você tem um menor tempo, menor espaço temporal. Ou seja, quanto mais próximo do presente, mais vívidas serão essas ideias. Mas como as impressões elas acontecem naquele momento, então, por exemplo, a sensação de calor, a sensação de frio, a dor, o prazer, são coisas que acontecem naquele momento com o indivíduo. Então se tornam mais vívidas, por causa justamente do fato do elemento imediato. Diferente da questão das ideias, porque elas lidam com o fator pretérito, ou seja, lidam com a questão do passado. Então, por exemplo,
situações que você vivenciou há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, vocês estavam com o quê? Com 7 anos ou 8 anos de idade. 6, 7 ou 8 anos de idade. Devido a esse lapso temporal, a esse espaço de tempo, aquilo que aconteceu há 10 anos atrás para vocês se torna uma lembrança pálida, ou seja, algo que está distante, que talvez você não consiga reconstruir tudo o que aconteceu em sua plenitude, todas as sensações que você teve naquela época, elas ficam, não podem ser completadas, justamente por causa dessa diferença de tempo. Enquanto, por exemplo, se você pegar agora um alfinete e você espetar no seu dedo, a sensação dolorosa ela vai ficar marcada na sua memória de forma imediata. Você vai na hora puxar o dedo, você pode gritar ai, tá certo? Você vai sentir um negócio furando na sua pele e essa sensação ela vai ficar muito forte, ela vai ficar muito vívida. É por isso que David Hume ele disse que as ideias, ou seja, as lembranças, o processo que foi elaborado pela sua mente, elas são menos vívidas que as impressões, que são coisas que acontecem naquele momento. Vamos lá. Princípios de associações de ideias. De acordo com David Hume, existem 3 tipos de princípios no processo que você faz de elaboração e construção do conhecimento, quando você vai tentar correlacionar as ideias existentes. Esses princípios são princípios de contiguidade, princípio de contiguidade, princípio de semelhança e princípio de casualidade. Vamos ver agora o princípio de semelhança. Ele possibilita que, durante o relato, a mente busque ideias que são muito próximas para apresentar determinada situação. Então, no princípio de semelhança, você, ao utilizar esse princípio, você vai procurar, na formulação de relatos, situações que lhe são semelhantes. Vou dar um exemplo. Fotografia. A fotografia, ela é real? Sim ou não? Se você diz que a fotografia é real, a resposta está errada. A fotografia não é real. Ela é uma ilusão do real. E por que ela é uma ilusão do real? Porque a fotografia ela apenas retratou um determinado momento que não existe mais. Não existe mais. Esse momento que foi imortalizado pela fotografia, aquela imagem que foi capturada, ela não acontece mais porque ela ficou presa, ela aconteceu em um determinado período temporal. Ela não existe mais. Mas quando você pega a fotografia, várias lembranças elas são evocadas. Então naquele momento você vai buscar o quê? Quando você pega a fotografia e você consegue lembrar, por exemplo, do local onde a fotografia foi tirada, em que circunstância, em que situação aquela aconteceu, foi tirada aquela fotografia. Você pode lembrar, por exemplo, de quais pessoas estavam com você naquele momento em que a fotografia foi tirada. Se foi um momento legal, se foi um momento que não foi tão bom, tão legal assim, se é um momento que você queria esquecer, ou um momento que você quer eternizar para sempre. Talvez você ria, talvez você chore, talvez você se questione, talvez você faça indagações, ou talvez não produza nenhum tipo de sentimento em você. É isso que Hume ele coloca como princípio de semelhança no que se refere à relação de ideias. Próximo. Princípio de contiguidade. O que seria o princípio de contiguidade? Possibilita que passemos de determinada ideia a outra imediatamente próxima. Preste atenção, terceira série. Não confunda o princípio de contiguidade com o princípio de semelhança. O princípio de semelhança ele vai tentar buscar algo parecido, enquanto no contiguidade ele vai utilizar algo que é consequência, algo que é imediatamente próximo, imediatamente depois. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala de casa, o que é que vem na sua cabeça? Logo quando você pensa a respeito de casa. Aí você pensa no imóvel. Mas quando você pensa no imóvel, você pensa logo o quê?
na forma como esse móvel está disposto, quais são as partes que compõem este móvel. Então, quando você pensa em casa, a primeira coisa que vem logo, imediatamente, é quantos quartos tem esta casa? Ou, essa casa ela tem que ter pelo menos quarto e cozinha e sala. Agora, se essa sala vai ser uma sala grande, vai ser uma sala pequena, aí é outra informação. Se é um quarto, 2 quartos, 5 quartos, 10 quartos, 3 quartos, aí é uma outra situação. Se tem suíte, se não tem suíte, se é quarto master ou se é quarto de solteiro, qual o tamanho da cozinha, se é uma cozinha no estilo americano ou não, se tem varanda, se não tem varanda, se tem quintal, não tem quintal, se tem garagem, se não tem garagem, se essa casa ela tem 1 andar, 2 andares, ou só tem um térreo, isso aí você vai buscar depois. Mas geralmente, quando você tem uma ideia, puxa-se uma outra imediata e necessariamente. Vou repetir. No princípio de contiguidade, uma ideia puxa a outra imediatamente. Entenderam? Contiguidade. Uma ideia puxa a outra imediatamente. Princípio de semelhança. Para que você possa entender uma ideia, você busca algo parecido. Semelhança. Pegou uma ideia, para você entendê-la, você precisa buscar algo parecido. Contiguidade, você pega uma ideia e vem outra imediatamente. E vamos agora para o terceiro princípio de relação de ideias, que é o princípio de causa e efeito, ou princípio de causalidade. Casualidade, que permite que encontremos as razões da ocorrência de determinado fato. Vou dar um exemplo em que nós utilizamos o princípio de causa e efeito. Pessoa ferida. Aí você ouve o relato de que alguém se feriu. Qual é a primeira coisa que você pergunta? Se feriu como? Se feriu como? Se feriu quando? E o que aconteceu com essa pessoa? Geralmente não são essas 3 perguntas que nós fazemos. Talvez a gente não chegue para a pessoa que está nos contando o relato e fazemos esse tipo de indagação. Mas a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: fulano se feriu. Se feriu como? Ah, ele se feriu com uma faca. Então a causa do ferimento foi uma faca. Ou se feriu com uma arma de fogo. A causa do ferimento foi o disparo de arma de fogo. E qual é a consequência? Qual é a consequência desse ferimento? Ele está vivo ainda? A pessoa morreu? O ferimento foi muito grave? Derramou muito sangue? Não derramou sangue? Então, nessa relação de causa e efeito, nós conseguimos dar um sentido e uma sequência lógica a um relato. Por isso que é considerado também um dos princípios de relação entre as ideias. Pode passar. E falando nisso, existem relações de ideias e questões de fato. Prestem bem atenção. O que são relações de ideias, professor? Elas ocorrem em disciplinas que empregam os chamados raciocínios demonstrativos formais, como, por exemplo, a matemática, a geometria, a álgebra, etc. Essas disciplinas, o que elas têm em comum? Pode passar, Mariana. Elas têm em comum o fato de que o entendimento destas são resultado de operações do pensamento que não exigem necessariamente o uso de elemento externo ao próprio entendimento, ao próprio conhecimento. Ou seja, você não precisa recorrer ao processo de observação e experimentação para poder compreender a situação, porque ela já fala por si. Ela já fala por si. Por isso que a gente já viu, por exemplo, que a matemática é uma ciência exata. É aquilo, ponto final. Ela não suscita um outro resultado. Ela não permite uma outra atitude. É aquilo e ponto. Quando a gente fala, por exemplo, 2 mais 2 igual a 4, não é impossível que 2 mais 2 seja 6. Ela não permite isso, que 2 mais 2 é 25, ou 2 mais 2 é 1050. Não tem como acontecer isso. E essa operação que ocorre, essa operação matemática, ela se explica por si só. Ela não necessita de processo de experimentação, de observação
e experiência, que é uma coisa característica do processo empírico. Já as chamadas questões de fato, elas não permitem, ou não existe nenhuma espécie de certeza e evidência. Não existe certeza e evidência. O conhecimento, inexoravelmente, ou seja, de forma indubitável, de uma forma inquestionável, necessitará da observação e experiência. Tá certo? Nesse tipo, nas chamadas questões de fato, elas permitem que duas coisas ou duas observações que são antagônicas, que elas possam coexistir. Vou dar um exemplo que o próprio David Hume ele colocou na sua obra. O sol nascerá amanhã. O sol não nascerá amanhã. Então você tem a afirmação de que o sol vai nascer amanhã e você tem uma outra afirmação que diz que o sol não vai nascer amanhã. Não são informações antagônicas? São. Elas são antagônicas, mas ao mesmo tempo elas são, pode passar, Mari, ao mesmo tempo elas são o quê? Inteligíveis. Ou seja, elas têm sentido lógico. Vou repetir. As questões de fato, elas trabalham com lógica. Tem sentido. Elas não estão trabalhando com elementos absurdos. Elas trabalham com elementos que são factíveis, ou seja, situações que são reais, que podem de fato acontecer. Olha o termo que eu utilizei. Podem. Está entendendo? Podem de fato acontecer. Aí você pergunta, mas professor, como é que eu vou saber qual premissa ou qual afirmativa ela tem maior probabilidade de acontecer? Aí, de acordo com o David Hume, vai trabalhar com o quê? De novo, com a relação de causa e efeito. O diferencial será justamente essa relação, que traz o que nós chamamos de predição. David Hume, ele era empirista, mas ao mesmo tempo ele era cético. E aí ele dizia, por exemplo, de que essa ideia de que nós estabelecemos de que todas as coisas elas têm um motivo, elas têm uma razão e elas têm uma consequência, na verdade é algo que é proveniente da nossa linha de raciocínio. Nós, seres humanos, que tentamos encontrar um sentido lógico para isso. Tá certo? Nós que tentamos colocar um sentido lógico. Quando, na verdade, de acordo com Hume, essas coisas elas são aleatórias. Elas são aleatórias. Nós que, para entendermos, para não entrarmos em parafuso, colocamos de forma linear. Ou seja, isso aconteceu por causa daquilo e a consequência vai ser X. Entenderam, terceira série? Então vamos lá. No caso, qual é o mais provável? O sol nascer amanhã ou o sol não nascer? O mais provável é o sol nascer amanhã. E por que é o mais provável? Porque desde quando nós nascemos, nós observamos que todos os dias o sol nasce. Não é verdade? Todos os dias o sol nasce. Ah, professor, mas tem dias que eu não vi o sol nascer. O fato de você não ter visto o sol nascer não quer dizer que o sol não nasceu. O sol nasceu. Ele estava encoberto entre as nuvens, mas todos os dias a Terra ficou girando. Todos os dias a Terra manteve o seu movimento de rotação. E graças ao seu movimento de rotação, os raios solares eles vão incidindo do leste para o oeste. Todos os dias. E as pessoas já observaram isso. Por que nós sabemos disso? Porque nós já observamos. Não é uma coisa lógica no sentido de você fez o cálculo para que pudesse saber isso. Não, você teve que observar. Agora, aí você diz assim, então professor, significa que o sol, não vai existir um dia do sol nunca nascer. Não há possibilidade da Terra parar de girar? Não existe possibilidade da Terra deixar de ter o seu movimento de rotação?
Existe essa possibilidade. Você sabe quando é que isso vai acontecer? Ela pode acontecer amanhã, como ela pode acontecer daqui a 2 bilhões de anos. Eu não sei, você não sabe. Mas não é factível, não pode existir um momento em que o Sol não nasça? Entenderam? É nesse sentido que David Hume ele fala a respeito das chamadas questões de fato. Meninos, esse é o assunto de filosofia de hoje. Na próxima aula nós vamos continuar falando a respeito de David Hume e vamos entrar na parte de ceticismo, tá ok? Tem atividade do plural que será postada nos próximos dias. Um grande abraço, Terceirão.